Boa tarde, pessoal. Hoje temos mais um dia frio em Porto Alegre, para variar. Dias frios desses que cai neve, nevasca, talvez em Gramado, na Serra, aqui. Para quem gosta de curtir um frio, quem mora aí sempre com calor, né? Porque o resto do Brasil é quente pra caramba, tirando alguns locais aí, poucos locais, aqui no sul, região sul, Paraná, Santa Catarina, é frio. São Paulo também é frio, né? Mas, oi pessoal, todo mundo? Boa tarde, que bom que vocês estão aí, Fábio, Fernanda, Dani, Mitzain, Sercom, muito bom. Opa, tô caindo. Seguinte, hoje, né, então, vamos falar um pouquinho sobre construção. A Tati, oi, tudo bem? Esta senhorita que eu esqueci o nome, perdão, de Sanoro, que você conhece a minha tia lá em Juí, né? Que bom que você está aí. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto, né? Que eu espero que vocês depois daqui sintam apetite em comer, né? Porque é bom a gente sentir apetite, é uma coisa, é uma volição saudável do nosso organismo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto, via de regra, meio incomum, pelo menos incomum por parte daquilo que a gente entende como algo que é possível na história da humanidade, mas ainda não é possível. Entretanto, eu vou falar desse assunto, um assunto impossível. Esses dias o meu filho chegou para mim e perguntou: pai, existem máquinas do tempo? E aí eu refleti um pouco sobre isso, né? Logicamente que eu disse, ainda não criaram uma máquina do tempo. Mas eu fiquei pensando nisso, porque, sabe, as crianças perguntam coisas muito inteligentes. E coisas, geralmente, que são muito interessantes da gente pensar. Meu filho me pergunta o tempo todo coisas interessantes. E uma dessas coisas interessantes foi essa máquina do tempo. E já é uma coisa que eu vim me pegando a pensar se a gente realmente pode fazer ou não máquinas do tempo. Mas aí eu estava pensando não no sentido da física, porque provavelmente quem vai inventar uma máquina do tempo vai ser algum físico maluco, que vai fazer alguma transmigração aí de partículas que vão levar de um lugar para outro. Já tem hoje teorias da física que estão expressando a possibilidade de partículas se comunicarem estando elas separadas, o que é uma coisa extremamente interessante e inovadora para a física. Eu digo isso porque eu gosto de física, acho muito interessante a gente pensar algumas noções que a física vem trazendo, mesmo não sendo um grande físico de cálculo, não sendo um grande calculista. Acho interessantíssima Léo Cabral, e aí? Não sendo um grande calculista, a Fê, e aí, quanto tempo? Não sendo um grande calculista, eu acho muito legal da gente pensar essa questão, né? Por quê? Porque eu vou trazer um aspecto que talvez a gente às vezes não pense muito sobre esse aspecto que eu vou trazer da possibilidade de máquinas do tempo. O que eu quero dizer com isso e por que eu estou trazendo esse questionamento, além do fato do meu filho ter me perguntado isso semana passada. Por quê? Porque dentro da gente, a gente tem coisas do nosso passado que a gente gostaria de pelo menos revisá-las, né? Ou de ter mudado elas da nossa história, porque nós entendemos dentro das nossas emoções, do nosso sistema emocional e do nosso sistema de pensamento, que elas são insuportáveis, terríveis. Essas coisas que nos acontecem e que, no entanto, formam a nossa história, e elas entram na nossa história para dizer, isso é o que você vai ter que resolver para poder ter um futuro próspero. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto nevrálgico, nosso ponto frágil. Essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso. E é por isso que eu também tive essa proposta de falar um pouco sobre isso. Todos nós temos um desejo que nós gostaríamos de corrigir, de melhorar, de avançar, de poder estar limpos para que o novo venha. Porque nós temos uma coisa bonita dentro da gente que é a esperança, né? Nós estávamos falando na live passada sobre essa questão, né? Existe uma esperança de que, apesar das porradas
que a vida vai dando, que a gente possa encontrar um caminho, um sentido, um encontro mais verdadeiro conosco. E é lógico que nós vamos fazer muita força, e a vida também, para nos ensinar o que a gente tem de fazer e às vezes o que a gente não tem de continuar errando. Normalmente a gente tende a continuar errando. A gente acredita que o jeito, os esquemas que nós pensamos são o único esquema que é interessante e o esquema que deu certo, porque afinal de contas você está vivo, então o fato de você estar vivo mantém que você continue fazendo as coisas desse jeito. É o princípio de não ter insatisfação, né? Se a gente não consegue ter prazer, a gente acaba preferindo não ter insatisfação. Isso é um fato, pessoal. É assim com os organismos vivos, é assim também com as recônditas paredes da nossa psique humana. E, logicamente, que o fato da gente pensar muito no nosso passado, projetando um futuro melhor, nos leva a um incômodo estarrecedor, que é o presente, o tempo presente. Esse tempo que eu tenho agora para fazer alguma coisa da minha existência e que eu vou precisar investir esse tempo faticamente em alguma coisa. Se eu não fizer isso, as possibilidades de mudança são muito menores. Quando a gente está pensando numa ideia de máquina do tempo, não tem como não pensar que a gente usaria essa máquina do tempo de fato para alterar o nosso passado ou projetar o nosso futuro, uma vez que o desencadeamento de uma mudança no passado ela é capaz de alterar o nosso futuro. E outra vez também que a gente pode imaginar um futuro de um determinado jeito e tentar ir para lá. Há aqueles que fazem isso de fato. Mumu, e aí? Grande Mumu lá de Estrasburgo, né? En France. Mas é muito interessante pensar que... agora me perdi. Mas é muito interessante pensar que se a gente pudesse ir para o futuro, nós também alteraríamos, consequentemente, o nosso atual estado de presente, que é passado, né? Então, também há algo aí na fantasia, na imaginação, que ela vale a pena ser vivida pela gente, dentro da gente, né? Independente se a gente conseguiria ou não pensar em como fazer. A gente gostaria muito de fantasiar esse fazer, né? De fazer de conta, como as crianças fazem quando estão brincando, né? E eu acho que essa alternativa, fazer de conta, é um belo ensaio. Eu aposto que se a gente tivesse que fazer uma máquina do tempo, essa máquina do tempo precisaria muito da gente estar conhecendo o que foi o nosso passado, podendo pensar isso no nosso presente e tentar elaborar esse presente a partir do quê? A partir das nossas próprias vivências, a partir de um estranhamento com os nossos sentidos que, por vezes, eles estão obstacularizados da nossa vida ordinária. A gente não fica parando muito para pensar em coisas que não deram certo. A gente vai vivendo. Mas também existe um outro lado bem negativo de você só pensar no que não deu certo, que é você não pensar no que pode dar certo no seu futuro. Então eu estou aqui propondo que uma máquina do tempo precisa ter um certo equilíbrio. Um equilíbrio que sempre nos coloca numa espécie de gangorra, né? Uma hora a gente se entristece porque a gente perdeu o sentido. Outra hora a gente vai ter que ficar feliz porque a gente está construindo positivamente esse sentido. Como agora. Estou aqui falando para vocês, usando uma bela de uma tecnologia dessas, né, que a gente nunca teve antes na história da humanidade, pelo menos a gente não tem um registro disso, né? A gente nunca teve isso na história da humanidade e estamos tentando aí, de certa forma, propor conexões. É isso que eu estou propondo aqui com vocês, conexões. Um dos processos conectores mais interessantes desses, eu posso falar tranquilamente para vocês, que é a psicoterapia. Porque a psicoterapia faz com que a gente se engaje novamente no nosso passado, que os nossos sentidos se realcem, eles se enalteçam, e aos poucos, em um processo gradual, né, em etapas, a gente também vai podendo construir, concomitante a isso, um futuro. Com o quê? Com essas projeções. Essas projeções que são extremamente importantes, né? E olha só que legal esse comentário, né? É importante fantasiar, mas algumas coisas também devem ficar somente na fantasia. Exatamente.
Acho que existem coisas que também na sua loucura, na sua impossibilidade também, precisam ficar mais no mundo da fantasia, né? É lógico que eu não estou aqui propondo que a gente agora vai fazer uma festa conforme nossas cabeças. Pelo contrário, até sou um cara até que me vejo muitas vezes preferindo seguir a tradição do que em revoluções altamente conturbadas, né? altamente frenéticas. Mas esta noção, né, de que algo da nossa fantasia também quer participar da nossa vida, ativamente da nossa vida, eu acho que isso é uma aposta importante. Como é que a gente permite que alguma coisa da fantasia possa participar da nossa vida, né? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente está bem com o nosso presente. Se aquele passado que está lá, machucado, conturbado, a gente puder regenerar ele um pouco. E para regenerar esse passado, a gente necessariamente vai ter que olhar para ele, e vai ter que olhar para ele muitas vezes com carinho, muitas vezes pedindo perdão, e muitas vezes sentindo dor, sofrimento pelas coisas que nós tentamos e não conseguimos fazer. Existe um processo aí. Não é uma coisa que a gente consegue fazer simplesmente do dia para a noite. Não, é um processo. Agora, é um engajamento nesse processo. E como a gente vai lidando com os diferentes estratos de aprendizagem desse processo é o que vai nos indicando que a gente está mais perto do sentido ou da loucura, dessa fantasia insólita, dessa fantasia destrutiva. Porque também, e como bem disse a colega aqui, uma fantasia que é só minha, que é só no meu mundo da fantasia, vai ficar lá. E pode ser um terror. Você ficar perdido o tempo todo na fantasia que você tem da pessoa, na fantasia que você tem de você, nas coisas que são sempre temores e nunca aproximações com os objetos. Porque o que faz com que a gente possa ter sentido é dar vida a uma coisa que não tem vida. Pensar que essa coisa pode começar a existir. Isso quer dizer, sair a sua essência para fora dessa pessoa e participar do mundo. Tal como uma ideia, tal como um pensamento, como uma coisa escrita, como uma obra de arte. Ou mais do que isso, a própria relação com as pessoas, né? A gente poder se comunicar com objetividade, com clareza e com uma coisa muito importante que a gente vem às vezes esquecendo, com alegria, né? É a alegria de você participar daquele evento. E isso, pessoal, nesse nosso momento pandêmico, internacional, mundial, é algo a ser considerado como um fator de saúde também. A capacidade de fantasiar também que a gente pode e que nós vamos sair desse período, que nós vamos sair melhores desse período. Não melhores porque a gente vai fazer mais festa, mas melhores porque a gente trabalhou melhor esta máquina do tempo, esta ida ao passado, o olhar no presente desse passado e a busca desse futuro. Pessoal, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Agradeço muito a vocês, muito obrigado e forte abraço, tudo de bom.